Amigos, no último estudo, nosso último encontro, nós começamos a estudar a primeira sequência profética, né, de 7 do Apocalipse. Nós temos os 7 selos, temos as sete trombetas, temos os 7 selos, 7 cartas, né? Então, são sequências de 7 que, numa compreensão historicista, a gente já sabe, né? Começam lá no tempo do profeta e se estendem, atravessam os séculos e se estende até a volta de Cristo. Geralmente é assim que funciona. Nós começamos a estudar as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Como o assunto é bastante amplo, né? Nós vimos apenas 4 e deixamos 3 para hoje. Então, hoje nós vamos completar o estudo sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas eu queria, antes de analisar as 3 últimas, fazer uma recapitulação rápida aqui, né? Vocês se lembram do que significam essas 7 cartas, 7 igrejas? E outra, havia mais do que 7 igrejas naquele tempo, né? Não havia só essas 7 aqui, não. Por que elas são usadas aqui? E o que significa? Vocês devem se lembrar ainda do que a gente estudou. Eu queria que alguém aí, quem sabe em 2 minutinhos, fizesse um recordatório aí, uma recapitulação para a gente. Do que você entendeu, do que você lembra. O que representam as 7 cartas, as 7 igrejas, ou as 7 igrejas? Se você fosse explicar para alguém assim, em rápidas palavras, como é que você explicaria? E fique bem à vontade aí, viu? Porque aqui estamos em casa. Primeira coisa, por que mesmo havendo mais do que 7 igrejas naquele tempo, tinha igreja de Colossos, igreja de Filipos, igreja em Roma, foram usadas só 7? Elas devem ter alguma coisa de especial que interessou nesse contexto aqui profético, né? Já dei uma pista aqui. O que são essas 7 igrejas? Pode falar? Vocês estão muito... Salve a turma. Eu me lembro que são 7 igrejas na Ásia. Uhum. No continente asiático. Exato, na Ásia Menor, né? Ásia Menor, exato. A carta sai da ilha de Patmos e vão para essas 7 igrejas da Ásia Menor. Agora, será que a mensagem se esgota no tempo daquelas igrejas ou elas têm algo mais? Elas representam, cada uma delas, um período da igreja cristã. Exatamente. Boa. Então, a mensagem tinha uma aplicação para aquele momento, sim, né? Alguma coisa eles entenderam para eles mesmos, mas a mensagem extrapola aquele tempo. E ela avança, né? De modo que a gente identificou aqui, ao estudar as 4 primeiras igrejas, que cada uma representa um período, né? Vamos relembrar? No capítulo 2, nós começamos com a igreja de Éfeso, certo? E é justamente aquele período inicial da igreja cristã. Um período muito bom em que a doutrina era levada a sério, a igreja colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram, ou seja, não é porque você se diz um cristão que isso realmente seja assim, né? O que eles criam, o que eles pregavam. Mas, infelizmente, é uma igreja que, como é dito aqui, ela acabou abandonando o primeiro amor. À medida que os discípulos foram morrendo e uma nova geração, né, foi se levantando, houve um esfriamento da fé e aquele primeiro amor, aquela conversão inicial acabou esfriando. A gente até fez uma aplicação aqui, né, dizendo que nós não podemos passar por isso. Nós temos que manter nossa fé sempre viva, comunhão com Deus, leitura da Bíblia, né, oração, pregando o Evangelho, para que nosso primeiro amor permaneça sempre vivo. Aqui também há um risco, né, que eles correram, né? Aliás, aqui é um elogio interessante, né? Eles odiavam a obra dos nicolaítas. E nós lembramos aqui que Nicolau era um indivíduo que era praticamente um herege, né? Ele começou a pregar coisas estranhas no meio da igreja, um comportamento também estranho, desregrado, e a igreja não tolerou esse herege. Sempre as heresias que aparecem no meio da igreja, nos períodos, tem que ver com distorção da palavra. Isso é interessante. Nesse momento, a igreja cristã não permitiu. Ela foi fiel. Depois chega o tempo de Esmirna, que vai do ano 100, mais ou menos,
que é quando João, né, o último apóstolo ali, ele morre, por essa época aí, e vai até o ano 300 e pouco, ali 313, né? Só tem elogio, porque é uma igreja muito perseguida. É a igreja que foi massacrada pelo Império Romano, mas, no entanto, mesmo eles matando, né, cristãos, como se diz, né, o sangue deles era semente. Muita gente se converteu ao evangelho pelo testemunho desses cristãos que preferiam dar a vida a negar a fé. Então, é uma igreja de tribulação, 10 anos de perseguição cruenta ali contra eles, né? Movida pelo Império Romano. Depois chegamos a Pérgamo, 313 a 538, mais ou menos ali localizam os estudiosos. Então, esse é um momento em que a igreja que era perseguida passa a ser oficializada. Quando o imperador Constantino, ele se diz convertido, né? E aí ele começa a trazer crenças pagãs para dentro da igreja, a questão da imortalidade da alma, a questão da observância do domingo, né? O primeiro decreto dominical é assinado por Constantino, lá pelos anos 320 e pouco ali, né? Então, é uma igreja que começa a ter problemas, porque começa a ter um paganismo ali dentro dela, aquilo que o diabo não conseguiu com perseguição, ele tenta fazer com distorção da mensagem. E vários erros doutrinários aparecem aí. Aí aquilo que a gente viu lá no tempo de Éfeso como um momento em que eles negam, eles reprimem, eles rejeitam os erros doutrinários, quando chega ali em Pérgamo, a gente já vê que eles toleravam tanto nicolaítas quanto Balaão. Balaão já tinha morrido, claro, fazia muito tempo, né? Ele é usado aqui como um símbolo de falso profeta, de alguém que enganou também o povo de Deus lá atrás, né? Nos tempos lá do livro de Números, certo? Sempre há um povo fiel em cada período também, né? Ele sempre elogia algum povo que está ali, mas que não se contaminou. Aí chegamos a Tiatira, que é quando nós paramos nosso estudo na semana anterior, né? Que vai de 538 a 1565. É justamente a igreja que atravessa a Idade Média, um período muito complicado, chamado até por alguns de Idade das Trevas, né? Tanto morais quanto espirituais, intelectuais, enfim, é um período muito complicado, em que a Igreja Romana ela domina o pedaço, né? E aí a gente vê aqui, toleram Jezabel, promove a prostituição espiritual. Jezabel, um símbolo também aqui, obviamente, né? Uma mulher que era profetisa de Baal, leva o povo de Deus à apostasia no tempo de Elias, né? E é usada aqui como um símbolo de uma igreja que apostatou realmente, né? Uma igreja que abraçou falsas doutrinas e a coisa ficou muito complicada. E então, chegamos à igreja de Sardes. Nós vamos ver agora, né, nesse nosso estudo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá bom? Mais uma vez, eu peço que vocês fiquem atentos para os detalhes que vão aparecendo no texto e que nos ajudam a localizar o tempo dessas igrejas, desse período histórico, tá bom? Eu até comparei na outra vez que é como se um autor quisesse escrever a história do cristianismo em 7 volumes. É mais ou menos isso, né? Cada igreja dessa é um volume sucessivo contando a história do cristianismo. Vamos começar com a Valéria, então. Deixa eu ver como é que a gente pode dividir aqui para que todos possam ler um pouquinho, né? Quem sabe cada um lê 3 versos? Pode ser assim? Aí vai na sequência, Valéria, depois a Débora, Gladys, a ordem que está na minha tela aqui, tá? Marcelo Martins, Emanuela, Regina, Tadeu, Jussara e Marcelo Faceto. Cada um vai lendo assim 3 versículos. Primeiramente, vamos ler do verso 1 até o verso 6 do capítulo 3, tá bom? Capítulo 1, só que cada um lê 3, né? Aí a Valéria lê 3, depois a Débora lê 3, aqui do capítulo 3. Tá. Posso começar? Uhum. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer.
porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Pode continuar? Uhum. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, uma coisa que chama a atenção aqui, bom, primeiro é bom lembrar que se essa igreja vem do período pós-1500 e avança até o século XIX, como a gente verá daqui a pouquinho, ela é a igreja que compreende o período chamado de Reforma Protestante. Porque após toda aquela distorção doutrinária, né, que o romanismo promoveu, vocês sabem que houve ali grandes teólogos, né, como Lutero, Calvino, Zwinglio, e outros, né, que promoveram uma reforma. A ideia era reformar a igreja por dentro, né? Mas acabaram fundando movimentos que vieram após eles, né? Luteranismo, calvinismo e assim vai. O que chama a atenção aqui é que tem fama de que está vivo, mas está morto. De fato, isso é no verso 2, né? 1 ainda, fama de que está vivo, mas está morto. De fato, começa um movimento poderoso, com muita força, mas, infelizmente, de novo, à medida que os reformadores iam morrendo, a reforma ia estacionando. Por exemplo, os luteranos, né? Graças aos estudos de Lutero, ali do livro de Romanos, e descobertas que ele fez na Bíblia, eles trazem de volta uma doutrina muito especial e importante, que é a justificação pela fé. Até então, a Igreja Romana estava ensinando o quê? Que a justificação, que o perdão é por obras, salvação por obras. Aí eles faziam penitências, né? Subiam escadarias de joelhos, toda aquela coisa que a gente sabe, indulgências, para comprar de alguma forma a salvação. Infelizmente, a fé do povo foi muito explorada, né, nesse momento aí. Então, Lutero entende que não, a salvação é pela graça de Cristo, pela fé. Foi a grande descoberta, né, redescoberta na Bíblia. Mas Lutero morreu e seus seguidores fundaram o luteranismo e pararam ali. Deus tinha outras verdades para lhes revelar, né? Aí vem os calvinistas com suas contribuições teológicas, os anabatistas, né, que trazem de volta o conceito bíblico de batismo por imersão, e assim verdades vão sendo redescobertas. Mas, como eu disse, os reformadores vão morrendo e essas verdades ficam ali como que cristalizadas. E Deus queria que mais coisas fossem descobertas, né? Então tem nome que vive, mas está morto. Aí no verso 4, que a Débora leu, diz assim: mas você tem aí, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas, né? Percebam, sempre há um povo de Deus, em cada período, né? Um povo ali especial que está obedecendo a palavra de Deus. Ok até aqui? Filadélfia, quer dizer amor fraternal, né? Filadélfia. Aí nós já chegamos ao século XIX. Pastor, sim. Só uma perguntinha rápida que eu não anotei no começo. Esse período da Igreja de Sardes vai de 1500, depois de 1500 até mais ou menos... Século XIX. Século XIX. Tá. 1840, por ali. E ao eu dizer essa data, esse ano, você já começa a levantar algumas suspeitas, né? 1840, por ali, tá? Não é nunca, assim, não tem uma data exata, é um período, né? Então, prefiro colocar assim, é o começo, meados do século XIX, ela chega até lá, que é quando começa agora a Filadélfia. De novo, preste atenção nas pistas que aparecem nesse período. Coisas que não vimos nos anteriores e que são localizadores temporais para a gente aqui, para identificar o tempo em que isso acontece. Então, agora a Gladys pode ler mais 3 versos aí,
depois o Marcelo também mais uns 3 versos, vamos ler até o 12, até o 13, tá bom? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Deu? 9, 7, 8. Senta aí. Posso continuar? Vai. Pode. Porque obedeceu à minha ordem para preservar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que esse período não tem reprovação, né? Vocês lembram que cada período tem um elogio, uma reprovação, né? Um aconselhamento de Deus. Esmirna não tem nenhuma reprovação, nem essa aqui. Só elogio. E o elogio maior é que você tem pouca força, era um movimento pequeno, uma igreja pequena, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Enquanto as igrejas anteriores, que são períodos, né, acolheram, algumas delas, né, acolheram heresias, distorções da palavra, esta igreja aqui, este período aqui, foi fiel à palavra, não negou a palavra de Deus. É dito aqui que aqueles que se diziam judeus, né, vão reconhecer que você foi honrado, então aqueles falsos cristãos um dia saberão que esse povo realmente era fiel a Deus. E uma coisa interessante, pela primeira vez na história, nós vemos Deus dizer assim, Jesus dizer assim, eu venho sem demora. Perceberam? Em nenhum momento anterior ele fala isso. Claro que não, porque não tinha como falar lá em 1500, em 500, 300, que ele vinha sem demora. Mas agora, já no século XIX, faltando, quem sabe, aí 200 anos apenas, ou sei lá, né, não sabemos quando Jesus vai voltar, 100 e poucos anos, 200 talvez, ele diz isso, venho sem demora, conserva o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, ou seja, também aqui aprendemos que aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre é falsa, né? Porque você tem uma coroa, mas você pode perdê-la. Então, conserva a tua coroa, né? Para que ninguém, para que você não a perca, né? Então, a salvação tem que ser mantida por um relacionamento salvífico com Jesus. Ok? Resumidamente, é isso, né? É um período de fidelidade à palavra, de um movimento pequeno e fraco, mas amado por Deus. E que começa a viver já com a ideia da brevidade da volta de Jesus. Outra coisa, pus uma porta aberta. Que porta aberta seria essa no céu, né? Alguns estudiosos entendem que aqui é uma menção ao santuário também. E é justamente nesse momento histórico que a verdade do santuário, cuja porta está aberta, começa a ser estudada a fundo, né? Na verdade, para encurtar a história, né, o movimento adventista, que acontece de modo assim muito forte nos Estados Unidos, lá em meados do século XIX, e também alguma coisa na Europa, e também aqui na América do Sul, aqui eu disse uma vez, acho que no grupo de quarta-feira, né, que até um padre jesuíta, Lacunza, escreveu um livro sobre a volta de Jesus, nesse período aqui mais ou menos. Né? Então, houve um despertamento mundial, mas muito mais forte nos Estados Unidos, envolvendo a compreensão da verdade do santuário e a volta de Jesus. É interessante, né? Porque aqui nesse momento aqui,
a gente vê algumas pistas nesse sentido, né? Brevidade da volta de Jesus e uma porta aberta no céu. E então chegamos a Laodiceia. O nome já é interessante, né? Alguns nomes expressam até as características que Deus quis destacar no momento ali. Laodiceia, Laos, é povo, né? É o povo do juízo. Olha que interessante. Um povo do juízo. Esta igreja é complicada. Não tem elogio para ela. É a única que não tem elogio. Só tem reprovação. Tenta identificar quais são os elementos, assim, característicos desse período, tá bom? Sabendo que ele já vem depois do século XIX, portanto, caminha até o fim, a última igreja, só pode ser, então, uma igreja que vem, um período, né, que vem do século XIX até o fim, até a volta de Jesus. É a sétima, não tem uma oitava. É o nosso momento histórico, tá? Vamos ver o que Deus tem para nos dizer, nós que estamos vivendo em Laodiceia, e, claro, sempre há uma esperança, porque ele também traz uma mensagem de advertência. Se ele não advertisse, a gente estaria perdido, né? Mas como ele adverte, quer dizer que ainda há uma esperança. Manu, pode ler 3 versos, depois Regina, Tadeu, não sei se vai chegar até a Jussara. Quem sabe 2 versos, então, para cada um, pode ser? Para um pouquinho. Vamos lá. Laodiceia, nosso período. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Ok. Regina? E por este motivo, porque és momento, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizeis, estou rico, conquistarei minhas riquezas, e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável. Miserável. Digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Ok. Tadeu? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jussara? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ok, só Marcelo Aceto não chorar, último verso aí, Marcelo, pode ler? Continuar, não. Pelo menos cada um lê um pouquinho, né? Até para mim ler qual? 22? 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. O que chamou a atenção de vocês nesse período? O que mais chamou a atenção aí? Eu queria ouvir vocês. Ele está dando um recado aqui, que é para a gente prestar atenção. Tem ouvido, escuta, ouça, né? Você vai se consertando aí, se prepara que eu vou chegar de mansinho, e é melhor você estar bem comigo do que ter todo o ouro da terra. Senão você vai se lascar. E quem tem ouvidos, ouça. Eu achei uma coisa interessante aqui, porque ele fala, porque é como água morna, nem quente, nem fria. Okay. E eu vomitarei da minha boca. Vendo o contexto todo e vendo que a gente vive a igreja de Laodiceia, a gente vê isso diariamente. As pessoas falam muito, né? Falam as coisas, mas não vivem, né?
Então, é uma pessoa morna, uma pessoa que não se decide, não vai nem para um lado nem para o outro, né? Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. Antes fosse frio ou quente, né? É. O frio sabe que está perdido, ele precisa se esquentar. Sim. O quente está bem, a gente tem que ser quente, né? Quente na fé. Agora, morno é aquele que acha que está tudo bem. Aliás, uma curiosidade, né? Laodiceia, Que é rico. ele acha que é rico, né? Que não tem falta de nada. De fato, ele é rico, tem tudo, todo o legado do cristianismo, né? Tudo que foi revelado por outros, né? Ele vive num tempo de muitos privilégios. É rico, mas acha que não tem falta de nada, que é o autossuficiente, né? Laodiceia era uma cidade próspera, ali tinha uma escola de medicina naquele tempo, e era muito famosa pela produção de um colírio. Pessoas compravam ali colírio, né, para os olhos, claro, só pode ser para os olhos, né? Era uma cidade que tinha a produção de tecidos, né, muito ricos também, tingidos, e era alimentada por água que vinha de uma cidade vizinha, por aquedutos e canalizações, vinha água termal quente de lá, só que pelo caminho essa água ia esfriando. E quando chegava a Laodiceia estava morna já. Então essa água morna, junto com algum tipo de sal, enfim, ela era até usada como, não sei como é que chama, mas para provocar vômito, sabe? Então, assim, os elementos são bem interessantes, né? Eles representam bem uma realidade que Deus queria ilustrar, que ele estava a ponto de vomitar esse povo. Ele está a ponto, né? O bom é que não vomitou ainda, né? Ele está a ponto, tem náuseas, porque Deus não suporta a hipocrisia. Um cristianismo de palavra, vazio, né? Ele quer que sejamos sinceros, que nós vivamos de verdade o nosso cristianismo, né? E aqui ele faz um apelo, né? Que você compre, só que é de graça, na verdade, né? É um modo de dizer, né? Compre o quê? Qual é a solução para a Laodiceia? Lembra quais são os 3 artigos? Ouro, refinado pelo fogo. Vestiduras brancas. É verdadeira, provada. Roupas, né? Roupas brancas, né? E essa roupa, geralmente na Bíblia, representa o caráter purificado pelo sangue de Cristo. E colírio, olha aí o colírio, né? Para que você possa se enxergar. Essa é a verdade. Se enxergue. Perceba a sua condição espiritual, né? E busque em Deus a solução para essa condição aí. E aí nós vemos um texto que é um clássico, né? Bonito demais. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus nunca força a entrada, né? Ele fica, até tem gente que fala assim que a maçaneta só tem pro lado de dentro, né? Lá fora não tem, ele só bate. Ele pede para entrar. O diabo é que arromba, né? Mas Jesus não, ele pede para entrar. E se você abrir a porta, nos tempos bíblicos, cear com alguém, jantar com alguém, mais do que hoje ainda, né? Era um momento assim de comunhão, de amizade íntima. Então, esse ato de Jesus entrar e jantar com a pessoa quer dizer realmente uma intimidade especial, de ser um hóspede, alguém querido ali, né? Então, a solução para a Laodiceia não é outra senão receber Jesus e adquirir esses artigos especiais. O ouro, que é a fé, a veste branca, que é um caráter purificado por Jesus, e o colírio, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a enxergar a nossa condição espiritual. Tem outro período? Não tem. Acabou aqui. Falta muito para Jesus voltar? O que vocês acham, com base nessa profecia? Não tem uma 8ª igreja, né? Estamos vivendo isso agora já faz algum tempo, já que estamos em Laodiceia. Então, é mais uma evidência, entre tantas outras, de que a volta de Jesus está mais próxima, muito mais próxima de nós do que aqueles que nos precederam, né? E muito próxima porque os sinais que a gente vê também estão se cumprindo aí cada dia mais. É isso. Alguém tem algum comentário? Marcelo? Não sei porquê, mas essa versão que eu leio aqui, eu acho ela é bem interessante, pastor. Não sei por que o motivo. Mas no versículo 20, eu acho ela muito interessante, porque coloca assim, preste atenção,
Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Que Né? bonito. Uhum. Não sei porquê, mas essa versão eu gosto dela. Só esse comentáriozinho. Não, mas nada... O pessoal da Mundo Cristão, eu vou te falar, hein? Mas é uma versão contemporânea bem interessante, né? Lê de novo, Marcelo. Tá muito bonita essa tradução, realmente. Não, eu acho assim, achei que realmente ela tá gostosa de ler, bonita. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Amém. Né? Lindo. Muito bonito. Muito bonito. E não é papo de vendedor não, viu, pastor? Não, não é não. É real. É real. É bem bacana. O que vocês acharam dessa profecia? Pode falar. Assim, no início aqui, né, no versículo 15, logo no início da mensagem, é dura. Ela é muito dura, deixa muito claro qual é a condição, né? Qual é a condição da igreja, né? E o que ela vai vivenciar, caso, né, não aconteça aquilo que, no final, né, a Bíblia orienta, né, que há tempo, né, de uma certa forma, para o arrependimento. Né? Ainda tem uma oportunidade de arrependimento, né? De mudança, de transformação. Caso contrário, a condenação é dura. Verdade. Tem uma série, depois eu vou colocar no grupo ali para vocês o link, uma série que eu apresentei no NASP Engenheiro Coelho, no começo da pandemia. O título que eu dei foi Laodiceanos, o povo do juízo mesmo. Né? Então eu faço uma análise assim, mais aprofundada dessa mensagem à Laodiceia. Eu vou colocar lá o link, e você que está assistindo a gravação, é só ir ao meu canal e ver a playlist Laodiceanos. Você encontra uma série de estudos ali, de vídeos, né? Uma coisa que eu gosto de refletir, amigos, é o seguinte, né? Nós estamos no tempo de Laodiceia, de fato. É o tempo do juízo, é o fim da história. Mas não precisamos ser laodiceanos, tá bom? Nós podemos ser pessoas que trazem as características de Éfeso, de Esmirna, de Filadélfia, né? Que são períodos que valorizaram a palavra de Deus. Hoje há muita gente, de novo, imitando, na verdade, Pérgamo, as coisas ruins de Pérgamo, de Sardes, né? Aquele desprezo à palavra, acolhimento de heresias, ideias que não suportam a prova da Bíblia, né? Então, que nós não sejamos esses, que nós sejamos pessoas que realmente valorizam a palavra de Deus, vivem pela palavra e, se preciso for, morrem pela palavra e por Jesus, né? Como os de Esmirna também morreram e deram a vida pelo Evangelho. Deus nos ajude a ser pessoas que trazem as características dos bons períodos, as boas coisas dos bons períodos, né? E não sejamos laodiceanos mornos, que a condição de mornidão é bem complicada. Então, eu estava falando que, por outro lado, a gente tem que ter consciência que está vivendo nessa fase, porque, às vezes, as pessoas vão para as igrejas, não só a igreja adventista, para todas as igrejas, e se decepcionam, porque acham, ai, que gente morna, não tem mais amor e tal. É que essa condição é generalizada. Nós não precisamos ser, né? Sempre vai ter as exceções, sempre vão ter aqueles que estão em plena comunhão com Deus, que amam o próximo, mas generalizando a igreja, esse período é caracterizado pela mornidão. Então, a gente não pode se decepcionar e ir para a igreja com uma expectativa de encontrar outra característica, porque isso é um sinal do fim. É assim. Então, a gente tem que saber que é assim e não desistir, desanimar da fé, porque a igreja está assim. Vamos nós manter a fé firme olhando para Jesus. Isso é importante, né? Porque, vou falar aqui, não é nenhuma crítica, né? Na verdade, é uma constatação, e isso eu até falo com certa tristeza, né? Há momentos que a gente vai, por exemplo, a um culto de domingo ou de quarta-feira, em algumas igrejas, né? E você vê ali 10 pessoas, 15 pessoas, né? Puxa, cadê o povo de Deus, né? Essa é a condição, né?
E é profético, né? Na verdade, que pena, mas que bom que isso mostra que realmente está acontecendo aquilo que foi profetizado há muito tempo, né? Então, nós não precisamos entrar nessa espiral de mornidão, né? Nós temos que viver no outro clima. Vamos, tem 10 pessoas? São 10 pessoas que estão buscando a Deus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Vou fazer a minha parte pelo melhor para o povo de Deus, para a pregação do evangelho, não é certo? E tenho certeza que se as pessoas tivessem consciência do tempo que estamos vivendo, né? As igrejas estariam muito cheias já, mas é muita gente que está realmente numa condição de sono, sonolência, e elas têm que despertar, né? Dessa condição. Eu posso falar para o testemunho pessoal. Eu estava vivendo o tempo de mornidão. Eu vivi o tempo de mornidão. E, para mim, o que foi chocante é exatamente esse cenário. Eu tô com a palavra de Deus diariamente ali, mas, na prática, havia uma distância muito grande, né? Na prática, a distância era muito... E esse cenário eu vivi. E infelizmente, eu vejo isso. É o momento da igreja hoje. Nós estamos falando exatamente esse momento da igreja. Por isso que eu sempre falo, eu fui privilegiado, nós fomos privilegiados de, em tempo, entender a palavra. Em tempo. Ter conhecimento da verdade. Em tempo para que a gente pudesse tomar uma decisão. Porque a gente entra assim numa espiral e fica nela. E achamos que está tudo bem. Achamos que ir para a igreja basta, né? E não é só isso, é muito mais do que isso, é ter uma vida consagrada a Deus, buscando a santidade diariamente e ter um relacionamento vivo com Deus. Então, eu falo que nós somos privilegiados, todos nós que estamos aqui somos privilegiados, porque em tempo nós conseguimos entender a mensagem de Deus. E o que eu vivi, né, o tempo da mornidão ficou para trás. Amém. Isso é muito importante, né, gente? Nós todos aqui somos privilegiados realmente, né? Fomos chamados para um tempo especial. E eu, quando vim para a igreja adventista, né, quando eu me converti, eu entendi que eu tinha uma missão dupla. Eu tinha uma missão dentro da igreja e uma fora dela. Dentro da igreja, tentar, de alguma forma, mostrar para os meus irmãos de fé, muitos nasceram na igreja, nem sabem, talvez, tanto o valor do tesouro que tem nas mãos, né? A Débora e eu, que viemos mais tarde, a gente tem uma noção, talvez, mais clara, porque a gente sabe o que... Vocês outros também aqui, né? Sabem o que encontraram. Aí você deixa tudo para trás para comprar aquele grande tesouro, como diz a parábola, né? E a missão para fora é aquela que nos vai acompanhar até o fim da vida, né? Ou até a volta de Jesus, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, que Deus nos ajude, a esse grupo aqui todo, né? Para que nós possamos ser realmente sal da terra, luz do mundo, e fazer a nossa parte dentro da igreja, ajudando e não sendo mornos e ajudando os mornos, né? E fora da igreja pregando o evangelho para todas as pessoas com quem nós entramos em contato, né? Obrigado pelo comentário, Marcelo. Muito bom. Testemunho também, né? Então é isso, gente. 7 cartas às 7 igrejas, né? Semana que vem teremos aí um outro tópico extraído do Apocalipse. Lembra que nós estamos fazendo um estudo do Apocalipse inteiro, né? Isso você encontra no Doses Apocalípticas, aquele estudo que eu faço com o Felipe Lemos e está sendo colocado no meu canal toda semana. Ali é capítulo por capítulo. Aqui eu estou pegando alguns tópicos dentro do Apocalipse para a gente rever alguns pontos, aprofundar alguns outros de um estudo que a gente já fez, né? E espero que esteja sendo uma bênção para todos aqui, tá bom? Vamos terminar com uma oração? Vou pedir aqui para a minha cara metade fazer a oração final, então. Pai querido, nosso Deus, nós te agradecemos muito, porque o Senhor está nos dando oportunidade de conhecer a tua palavra e de nos prepararmos para encontrar contigo, Senhor. Pai querido, que a cada dia nós possamos entender a urgência do tempo em que estamos vivendo, possamos colocar como prioridade te conhecer, fazer a tua vontade, conhecer a tua palavra, que isso ocupe sempre, Senhor, o primeiro lugar no nosso coração. Amém. Pai querido, obrigada por tudo,
que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu cuidado, tua proteção, que logo, logo nós possamos estar juntos, Senhor. Se algum de nós aqui nos esfriarmos, nos tornarmos mornos, pedimos que teu Espírito Santo nos desperte, Senhor, nos ajude a te amar de todo o coração, a aquecer o nosso espírito, Senhor. Amém. Nós pedimos isso, confiando em ti, no teu poder, no teu amor por nós. Em nome de Jesus, amém. 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 É isso, meus amigos, meus irmãos. Uma boa noite para todos aí. Deus continue nos abençoando, né? E lá no grupo, coloco materiais adicionais. E quando lembrarem também, orem, né? Oremos aí pelos pedidos que foram feitos. A oração do justo tem poder, como diz a Bíblia, né? Vamos interceder uns pelos outros, tá bem? Fiquem com Deus. Amém. Até amanhã, pastor. Até! Até amanhã. Bom descanso. Tchau. Tchau, até Tchau, bom amanhã. descanso para Tchau, boa vocês. noite. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.